Fora essas questões fora essa dinâmica dos pares, né, do irmão-irmã, irmão-irmão, existem também imagens que são imagens arquetípicas de papéis que se ocupam dentro da família. A gente começa aí pelo primogênito. O primogênito nasce como o primeiro filho, né? E quem chega primeiro bebe da água limpa, certo? Só que ele não bebe da água limpa, não, né? Ele vai ser filho de uma experiência. Ele vai ser filho do despreparo, ele vai ser filho das expectativas dos pais, ele vai ser filho de uma ansiedade muito maior dos pais. E isso vai trazer dentro dele isso vai imprimir uma marca nele. Isso, de alguma forma, vai impressioná-lo. Qual é a coisa mais evidente que a gente pode pensar sobre o quanto isso marca um menino? O menino não, né? O filho. O dar certo. Ele tem que corresponder às expectativas dos pais. Ele tem que ser aquele filho desejado, aquele filho que fez com que uma dinâmica que é a dinâmica de um casal, que traz uma série de possibilidades, liberdades e tal, e que foi mudada por causa dele. Então ele é aquele que tem que se ver no dever de corresponder a tudo isso, de dar certo dentro dessa família. O que isso compromete? Quem de fato ele é. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade, né, arquetipicamente, estou trazendo aqui sempre como valores arquetípicos, cada família é uma família, mas ele é aquele que vai ter uma necessidade muito maior de aprovação, e essa aprovação vai trazer, assim, a ansiedade por essa aprovação pode trazer um déficit de autoestima, né, de ele conseguir entender quais são os próprios valores e de valorar esses valores e de encontrar quem ele é dentro de um universo extra-pais, extra-expectativas parentais. Por muito tempo, em várias culturas, até hoje em algumas culturas, isso ainda é válido, eles eram os herdeiros. O primogênito era o herdeiro. E ele teria de se encarregar da família à medida em que ele fosse ganhando mais capacidade, que ele fosse instrumentalizando ao longo da vida, é ele quem vai ser o substitutivo dos pais. Só que ele não herda só as posses, né? Ele herda também os valores, ele herda as tradições daquela família. Ele é aquele que vai ter uma identificação maior com os pais e que ele quase sempre ele assume um papel de iniciador. Quando você fala, você vai ganhar o irmãozinho, dentro dele já nasce um dever de ser o iniciador daquele próximo. É ele que vai dizer como é que essa família funciona. Aqui as regras são essas. Né? Ele assume esse papel, que é um papel de mediação entre os pais e os próximos. Depois do primogênito, até então o primogênito ele não tem ideia de que ele é primogênito, nem de que ele tem irmão. Aí nasce o irmão, né? Aí nasce o do meio. O do meio é aquele... É o segundo ou o terceiro... isso. Mas ele é aquele que já vem com muito menos obrigação de tudo isso que o primogênito se vê como obrigado a fazer. Tem isso também, tem a piada, né? A piada é de que você reconhece uma mãe para saber qual é a ordem daquele filho quando a chupeta cai no chão. A mãe, quando é o primeiro filho, você vai ver ela catar a chupeta, botar dentro de um potinho hermético dentro da bolsa. Pegar uma outra chupeta de dentro de um potinho hermético e dar para a criança. O segundo filho, você vai ver que ela vai pegar aquela chupeta, ela vai achar uma torneira qualquer, ela dá uma lavada assim e bota na boca do menino. O terceiro filho...
Do terceiro em diante, ela fala, vai menino, pega essa chupeta, né? Ou então ela pega e faz assim, né? Na roupa e dá pro menino. Ou seja, cada novo filho menos cuidado? Não necessariamente menos cuidado, mas menos noia. Fica menos ali, meu Deus do céu, vai morrer a qualquer momento, eu tenho que zelar pela vida dessa criatura, senão ela... Então, assim, é pensar que esses pais, quando esse segundo filho nasce, esses pais vão ter muito menos ansiedade e esse filho ele vai ter uma chance muito maior para poder se desenvolver com liberdade. Então, isso vai se manifestar como? Eles são mais imaginativos, eles são mais criativos, eles inovam com mais facilidade, porque eles não têm aquele compromisso da tradição, de honrar a família, né? Todo aquele peso da herança não se recai sobre eles com a mesma intensidade. Então eles vão ter uma plasticidade maior, que inclusive vai se manifestar fora. Eles vão ter uma facilidade maior de socialização, de espontaneidade, né? Justamente porque eles dominam um pouco mais de individualidade. Eles não têm que corresponder a uma coisa maior. Porém, o nascimento do segundo ou do meio é um assinte para o primogênito. Até então, ele era o reizinho. Só que agora, o reizinho ganha uma insegurança, porque ele tem uma ameaça concreta. Mesmo que o outro não esteja tão afim de ocupar aquele lugar. Mas ali representa uma ameaça. E aí, dali, nasce a competitividade. O Jung, ele descreve um caso no desenvolvimento da personalidade de um garoto de 5 anos que chegou para ele e que esse menino estava com o cão no couro. Né? Assim, o menino tinha terror noturno, ele tinha uma agressividade muito grande, um problema de fala, um problema de socialização. E onde, assim, uma coisa que ficava muito evidente era uma dificuldade dele de expressão. Coincidentemente, isso ficou mais notório quando o irmão dele nasceu e ficou ainda mais notório quando esse irmão começou a falar. E o irmão falava que era uma beleza, né? Aí, ou seja, esse menino, ele teve uma reação diante desse nascimento, né? A imagem do irmão se consagrou como uma ameaça diante daquilo que nele era dificuldade. Então, isso fica mais claro. Dessas relações, né, do nascimento desse segundo, é muito comum surgirem também relações de compensação, que é o quê? A compensação é você tentar supervalorizar outros atributos que possam dissimular a tua falta. O menino que não sabe falar, ele vira um desenhista ótimo, né? Ele tenta, de alguma forma, encontrar um meio que compense as suas faltas. Ou de supercompensação. A supercompensação vai ser esse menino que, de alguma forma, carrega em si um ódio daquele outro. Ele não pode lidar com esse ódio. Então, o que ele faz? Ama aquele outro. Então, ele protege, ele cuida, ele se devota diante desse outro, como uma forma de reverter esse ódio original que surge diante daquela nova criatura que é uma ameaça. E nisso também, essa relação de compensação e de supercompensação, ela vai variar um pouco de acordo com a idade de diferença entre um e outro. Quanto menor for a diferença, maior é o ódio claro, puro e nítido. Se deixar, às vezes, aí é um risco real. Às vezes a criança faz mal para outra, empurra, bate, esgana, né? Tem que ter uma vigilância, porque pode oferecer de fato um risco. Quanto maior a idade,
maior a diferença entre eles, maior a chance de uma supercompensação. Então vira o irmãozinho querido que aperta, 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 aperta. No fundo está querendo esganar, né? Mas, né? Vão encontrando jeitos. E aí temos o caçula, que pode ser o segundo, se parar ali, né? Ou que pode vir depois de uma série. Então assim, se tiver dois, o do meio não é mais o do meio? O do meio é o do meio, porque você vai entender agora. Porque assim, o caçula é o do meio agravado, né? O caçula é aquele que tem uma facilidade ainda maior de adaptação, é aquele que tem uma... Eu estou trazendo aqui papéis que são papéis arquetípicos, que dentro das famílias a configuração vai se dar de uma forma independente. O do meio, ele vem como aquele que vem mais distensionado, e o caçula, ele vem com uma tensão ainda menor, né? Então, assim, se você tem uma distância maior, você vai ter uma distância maior também dessa identificação entre eles e os pais. Uma peculiaridade do caçula é tentar medir a distância dele para o primeiro, né? Aquele que eu acabei de falar, da distância entre eles e de como se reage e tal. Porque quanto maior for essa distância, menos ensejado dentro daquela família original que o primeiro recebeu, ele vai estar. É a raspa do tacho. A raspa do tacho, ele é o mimado, ele é o querido, ele é o... Porque, inclusive, ele recebe isso de todos, né? Ele vai estar ali como ele é quase um salvador na manjedoura, gente, né? Ele aparece muitas vezes como aquele que vem puro, sem pecado, e que muitas vezes, a partir desse tipo de comportamento, ele vai ser aquele que vai aprender muito melhor com as conveniências, com os mimos, o que pode também abrir para um espaço de uma manipulação maior. Ou de um desligamento dessa família, de não ser aquele que se importa tanto com essa família, que não está tão ensejado com essas dinâmicas familiares, né? Também é importante destacar, lembra lá atrás da encarnação dos fantasmas familiares? Qualquer um desses papéis pode ser atrapalhado se a gente precisar colocar um deles para atender um desses fantasmas. Então, o caçula pode não ser mais o fofo mimado. Ele pode ser o cuidador dos pais. Né? Quando os pais falam, poxa, estamos ficando velhos, né? Quem é que vai cuidar da gente? Exato. A gente ri, mas não devia, né? Porque é desse jeito que funciona. Então, assim, eles vão ter essa plasticidade que vai fazer com que eles tenham uma facilidade maior para dissolver essas tensões da casa. Eles riem com mais facilidade desses autoritarismos bobos, né, dessa casa, que inclusive vai fazer com que eles tenham uma capacidade maior de afrontar a realidade dessa casa com naturalidade, sem ser aquela querer combater, querer se rebelar. Não, ele liga menos para essas coisas. Ou seja, é vantagem, né? Para todo mundo eu não sei, mas para ele é vantagem.